Das 350 mil espécies de plantas, 250 mil aproximadamente são plantas angiospermas, as que formam o corpo de uma angiosperma. Nesta aula especial Botânica na Cozinha, quero te ajudar a entender melhor a botânica. Eu sou o professor Augusto. Gostou do tema? Dá um like nesta aula, se inscreva em nosso canal. Vamos à aula! Então, o primeiro órgão, a raiz, um órgão importantíssimo da planta, um órgão de fixação, de absorção de seiva, um órgão também de armazenamento de reservas e de transporte, de condução de seiva. Temos alguns tipos de raízes aqui na mesa para te mostrar. Por exemplo, aquela raiz fasciculada, cabeleira, aqui você percebe uma planta monocotiledônea, já vamos diferenciar por que ela é monocotiledônea, angiosperma monocotiledônea. E aqui uma outra planta, plantinhas ornamentais dicotiledônea. Aqui, ó, pessoal, você percebe que esta raiz aqui, que eu estou fazendo uma bagunça na mesa, ela é uma raiz que não tem um eixo principal. Esta não tem um eixo principal. Esta é aquela que você vai lembrar de mim, a cabeleira, fasciculada, tá? Então essa aqui é uma raiz que você percebe que ela está fixando a planta, que ela absorve a seiva, mas que ela não apresenta um eixo principal, certo? Que penetra perpendicularmente no solo. Ela tem várias ramificações secundárias, fasciculada, típica de planta angiosperma monocotiledônea. Essa aqui, eu não vou tentar tirar do vasinho, senão a bagunça aqui vai ser maior. Essa aqui é aquela axial, pessoal. A raiz dela você não percebe agora, mas ela vai ter um eixo principal que penetra perpendicularmente no solo. Então esses são os dois casos mais importantes de raízes subterrâneas. Outros casos também são adaptações das raízes aéreas. Mas pessoal, tem um tipo de raiz subterrânea que o pessoal confunde muito. Você não pode confundir, meu aluno, que são essas raízes tuberosas. Olha aqui, ó. Raiz tuberosa, batata doce. Batata inglesa é caule, já vamos chegar nos caules. Batata doce é uma raiz tuberosa. O que é uma raiz tuberosa? É aquela raiz que acumula reservas nutritivas. Vamos lembrar, fotossíntese nas folhas, condução de glicose e sacarose pelo floema, até que chegue na raiz, polimerizando esse material menor, formando o amido em leucoplastos e em amiloplastos. Então, batata doce, raiz tuberosa. Um outro exemplo importante, o aipim, a mandioca, né? A mandioca, raízes comestíveis famosas que acumulam amido, tuberosas, não confundam. Outro exemplo importante, a beterraba. Beterraba, isso cai bastante em vestibulares, hein, pessoal? Exemplos de raízes, exemplos de caules nutritivos. Um outro exemplo importante, olha que linda aula, o rabanete, né? O rabanete. E um outro exemplo famoso também é a cenoura. A nossa cenoura riquíssima em caroteno, importante na produção da vitamina A, para evitar cegueira noturna, essas coisas todas, para a pele. Então, pessoal, essas raízes aqui são raízes do tipo tuberosas comestíveis. Portanto, três grupos importantes de raízes subterrâneas. As raízes tuberosas, aquelas que armazenam bastante amido. A raiz que não tem um eixo principal, que eu mostrei para vocês, fasciculada, típica de angiospermas monocotiledôneas, e as raízes com o eixo principal, como eu falei, a raiz axial ou pivotante. Então, raízes, órgãos de fixação, órgãos de absorção de seiva, de reservas nutritivas também e de condução de nutrientes. As raízes, lembre-se, toda raiz ela vem do embrião da semente, naquela parte branquinha, como é o caso da sementinha do feijão quando germina, que é a radícula do embrião. Raiz, órgão vegetativo que se origina da radícula do embrião. Vamos aos caules. Vamos lá. Agora, quanto aos caules, são órgãos de sustentação, especialmente sustentação e condução de seiva. No entanto, os caules também armazenam reservas. Sobre essa condução de seiva, lembram dos tecidos condutores de seiva? O xilema, condutor da seiva bruta, aquela que a raiz absorve, e o floema, condutor da seiva elaborada, os açúcares da fotossíntese. Depois da fotossíntese, a seiva elaborada, produzida pelo processo,
é conduzida pelo floema. Floema é vivo, xilema é morto. Isso vocês também devem lembrar. Agora, pessoal, o caule, principalmente, os caules são órgãos aéreos, órgãos eretos, mas nem sempre. Nem sempre. Nós temos também os caules subterrâneos. Vamos lembrar dos aéreos. Não temos aqui para mostrar, não ia trazer um tronco de uma árvore, tronco de angiospermas, especialmente de dicotiledôneas, né? E gimnospermas também. As estipes das monocotiledôneas. Estipe é aquele caule da palmeira, das palmáceas, né? Aqueles caules também do tipo, existem caules rastejantes, né? da grama de jardim, do morango, estolhão do morango. Existem vários tipos de caules, caules mais flexíveis, mais herbáceos, né? Mas pessoal, a ideia aqui na cozinha é falar sobre caules comestíveis. Então, caules subterrâneos, especialmente para não confundir a nossa amiga batata doce. Batata doce raiz, hein? Batata doce raiz, tuberosa, eu tinha falado para vocês. Agora a batata inglesa, pessoal. Olha essa batata rosa aqui, ó. E essa batata mais branquiçada. Por que batata é caule, professor? Por que não é uma raiz? É subterrâneo, né? É porque ela tem broto ou gema, pessoal, que tem no caule. Região merestemática primária. A raiz também tem região primária, mas não tem na forma de broto ou gema. Então você pode pegar essa batata aqui e você pode plantá-la. Partes dela tem broto ou gema, colocar num copo d'água, né? Colocar uns palitinhos para segurar. E aí o que acontece? Você vai fazer mudas da batata. Né? Por quê? Porque ela vai enraizar. Pessoal, resumindo, isso aqui é um tubérculo. Tubérculo, batata inglesa é caule subterrâneo, do tipo tubérculo. Caule comestível, importantíssimo. Outro caule também comestível é o caule rizoma. Rizoma é caule de bananeira, não tem aqui para mostrar. Samambaia também não tem. Mas eu mostro o gengibre. Né? Então, pessoal, aqui, ó, esse é um caule subterrâneo, o tipo gengibre, do tipo rizoma, na verdade, o exemplo gengibre, tá? E existem caules subterrâneos também do tipo bulbo. Então, bulbo, rizoma e os tubérculos da batata. O bulbo nós temos aqui, ó, pessoal. Vocês conhecem o bulbo? A cebola. Cebola também é um caule subterrâneo, certo? Agora a cebola, pessoal, o que ela tem? São essas folhas modificadas, os catafilos. Isso aqui é uma folha modificada, no caso da cebola. Então, quando você abre uma cebola, você percebe dentro dela, você pode tirar várias folhas modificadas. Cheirosa cebola. Aquela cebola vermelha também temos aqui na nossa feira da botânica. Que aula linda. E também o alho, né, pessoal? O alho que também é um bulbo, como é a cebola, que tem os seus bulbilhos, certo? Então, com as folhas modificadas também os catafilos, beleza? Então, turma, para essa parte de caule, vamos lembrar, órgão de sustentação, sustentação, esclerênquima, lembra o tecido morto que sustenta, especialmente num tronco desenvolvido? Ele é flexível também, pessoal, resistente, mas ele tem flexibilidade, para não deixar a árvore cair. E o colênquima que é bem flexível, tá? Então, pessoal, sustentação, colênquima, esclerênquima, já revisamos um pouco de tecidos também, e condução, xilema, seiva bruta, floema, seiva elaborada. Subterrâneos, então, os bulbos da cebola e do alho, os tubérculos da batata inglesa e o rizoma do gengibre. Esses são os caules subterrâneos importantes. Lembrar que caule, pessoal, geralmente é aéreo, né? Geralmente. Então a gente fala no tropismo dele. Fototropismo positivo, raiz fototropismo negativo. Caule geotropismo negativo, raiz geotropismo positivo. Vou te mostrar agora algumas folhas para a gente poder até diferenciar as mono das dicotiledôneas. As folhas são aqueles órgãos laminares, especialmente em função de fotossíntese, adaptado a pegar a captação da luz. Nós temos aqui, pessoal, as folhas, vamos lembrar lá primeiramente dos tecidos que existem nesse órgão maravilhoso. Isso aqui é uma folha de couve, olha que linda.
A epiderme, onde você pega a epiderme, geralmente uniestratificada, uma camada só. Geralmente, né? Porque tem aquelas raízes de velame, de orquídeas, de epífitas, que tem mais de uma camada. Tá? Tem outras plantas, por exemplo, de plantas xerófitas também, na folha mais de uma camada de células, mas geralmente uniestratificada e aclorofilada. Como assim, Gustavo? Ela é verde? Não, pessoal, o que é clorofilado aqui, na verdade, é o parênquima clorofiliano, o clorênquima. Se você fizer um corte aqui, você vai perceber na microscopia, abaixo da epiderme superior, o parênquima palissádico, posteriormente o parênquima lacunoso. Né? Padrão de dicotiledônia, vamos lembrar aquele mesófilo meio da folha, o parênquima, os parênquimas, né? Primeiro o palissádico e depois o lacunoso. E estômato, especialmente na epiderme inferior. O que é importante saber aqui, porque se fosse uma monocotiledônia, como é esse caso aqui, nós teríamos um mesófilo meio, filo, folha. O meio da folha seria simétrico, palissádico, lacunoso e palissádico também, certo? Daí, se você fizesse uma divisão, você ia perceber essa simetria. Tá? Estômatos também na parte superior, um pouco mais. Agora aqui, especialmente estômatos na parte inferior em dicotiledônia. Como é que você diferencia uma dicotiledônia, uma angiosperma, ou pode chamar eudicotiledônia, de uma monocotiledônia? Pessoal, primeiro na parte da raiz, que eu falei que a raiz absorve a seiva. Que seiva é essa? Seiva bruta, água e sais. Só que aí a raiz aqui, como é que era? Mas essa diferença é importante. Monocotiledônia, então a raiz fasciculada. Dicotiledônia, aquela raiz axial, pivotante. Agora olhe para a folha, pessoal, as nervuras, ó. A nervura aqui tinha aquela forma de pena, nervura peninérvia. Peninérvia. As nervuras com tecidos condutores de seiva, até tecidos de sustentação também ali, especialmente colênquima, mais flexível, né? Então, pessoal, se você percebe aqui, ó, na verdade não, talvez não dê para enxergar direito a imagem, mas aqui, esta folha aqui, ela tem nervuras que se assemelham a uma pena. Dicotiledônia, nervuras peninérvias, certo? E monocotiledônia, então, dicotiledôneas e monocotiledônia, essas duas, inclusive o lírio aqui bonito, que eu já vou diferenciar mono e dico na flor também. Monocotiledôneas, nervuras paralelinérvias, paralelas, nérvias, nervuras. Muito bom isso. Então veja, nervuras paralelinérvias, raiz fasciculada, um cotilédone na semente. E essa folha aqui, ó, pessoal, diferente dessa, ela não tem o cabinho, ó, o cabo da folha, o pecíolo. A monocotiledônia, o pecíolo, o cabinho da folha, tem muito colênquima ali. A monocotiledônia é aquela folha apeciolada, que a bainha é desenvolvida, tá? Monocotiledônia. Então nós temos aqui um exemplo, os exemplos de monocotiledôneas, mas pense logo nas nervuras da folha, pessoal, do milho, da bananeira, tá? Das palmáceas, da palmeira, do coqueiro, certo? Do açaí. Então monocotiledônia nas folhas e dicotiledônia diferenciando as folhas. Região de fotossíntese, parênquima clorofiliano. Outro fato importante, uma estrutura importante na folha, é a presença de anexos da epiderme, que é uma estrutura que determina a transpiração e as trocas de gases. Os estômatos. Estômatos na epiderme são células clorofiladas. Ah, mas a epiderme não faz fotossíntese, não tem cloroplasto. Mas os estômatos têm. Anexos da epiderme, formado por duas células guardas, né? E uma abertura chamada ostíolo. Abertura maior, o vapor sai. Abertura menor, o vapor não sai. Então, pessoal, o que acontece? Os gases, o transporte, na verdade, a passagem dos gases e a transpiração, porque à medida que uma molécula de água sai por evapotranspiração, uma nova molécula entra na fisiologia da planta. Saiu uma na forma de vapor, entra a outra absorvida. E as moléculas se aderem pelas pontes de hidrogênio, fazem a coesão e são sugadas pelo xilema. Aquela teoria de Dickson. Sai uma, entra outra. Sai uma, entra outra. Folhas, pessoal, órgão importantíssimo, especialmente na fotossíntese. Vamos às flores.
Vamos analisar agora o sistema reprodutor das plantas angiospermas, as flores. Lembrando que nem toda flor é vistosa. Algumas flores, por exemplo, no caso do milho, elas não são vistosas as flores. No entanto, a polinização se dá pelo vento, quando tem alguns atrativos, como nectários desenvolvidos, a coloração, o cheiro. Aí a polinização pode ser por animais, por insetos, por aves, etc. No caso aqui, nós temos flores de monocotiledôneas. Opa, já caiu algumas peças aqui, ó. E flores de mono e de dicotiledôneas. Vamos às diferenças. Pessoal, quando eu falei agora há pouco sobre monocotiledôneas, eu falava que a raiz fasciculada, aquelas nervuras na forma paralela, nervuras paralelinérvias. Quanto à flor é um sistema reprodutor. Então o que vai acontecer com ela, pessoal? Ela tem essa parte de pedúnculo que eu estou segurando, aí acima dela um receptáculo floral e toda uma parte de proteção, que são os verticilos protetores, estruturas que protegem os órgãos sexuais. Esta parte aqui, ó, isso aqui a gente chama de sépala, tá? E esta outra é a pétala. Mas como são iguais? É porque nas monocotiledôneas nós temos o perigônio, que é o quê? Que é a soma de pétalas e sépalas iguais. Essas flores aqui, de monocotiledôneas como lírio, são flores trímeras, com 3 peças florais, ou múltiplo de 3 pétalas e 3 sépalas. Como eu tirei uma flor ali, ó, a pessoa já está despedaçando, olha aqui, ó, a sépala é o cálice, conjunto de sépalas, cálice. Ela fica mais para a parte periférica, tá? Então aqui nós temos sépalas e pétalas. A pétala está mais interna. Se você percebe aqui, ó, nós temos uma pétala, uma sépala, pétala, sépala. Então, 1, 2, 3 pétalas, 1, 2, 3 sépalas, certo? Flor trímera de monocotiledônea. Quanto à parte interna dela, talvez protege os órgãos sexuais. Quanto aos órgãos sexuais, pessoal, aqui, ó, você percebe também a presença de estames, que são estruturas que apresentam o pólen. São 6 estames nesse caso, então, flor trímera, 3 peças ou múltiplo de 3. 6 estames. E o pistilo ou carpelo central, o órgão sexual feminino, certo? Então, quando você percebe uma flor, pessoal, o que acontece, ó? Aqui eu estou despedaçando as pétalas e sépalas, para você perceber que aqui nós temos uma estrutura, olha aqui, ó o detalhe, feminino, o pistilo, o carpelo. E aqui uma estrutura masculina, o estame, conjunto de estames androceu, conjunto, o carpelo em conjunto, é o gineceu, tá? Então isso é uma coisa muito importante saber. Já nas flores de dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, como é o caso aqui de azaleia, essa violetinha aqui, nós temos uma flor pentâmera, com 5 peças florais, 5 pétalas, 5 sépalas. Mas as pétalas não são iguais às sépalas. As pétalas não são iguais às sépalas. O cálice não é igual à corola. Então a gente chama isso de perianto. Quando são iguais, perigônio. Aqui, perianto. Então, pessoal, no caso aqui, quando temos uma flor que seja tetrâmera, 4 peças, ou pentâmera, dicotiledônea. Flores trímeras, monocotiledôneas. Flor, órgão, estrutura reprodutiva das angiospermas. Das flores formam-se os frutos. E a formação de frutos a partir da flor eu vou te mostrar agora numa animação fantástica. Acompanhe.
agora que você viu essa linda animação do surgimento dos frutos a partir da flor, você percebeu que o ovário da flor, aquela parte dilatada do carpelo, do pistilo, amadureceu e formou consequentemente o fruto. Dentro daquele ovário existia um óvulo, que o óvulo foi fecundado e formou a semente. Então o conceito de fruto, pessoal, é o ovário amadurecido, tá? Você pode considerar, na verdade, deve considerar isso aqui como sendo um fruto, tá? Então nós temos aqui a abobrinha. Você não vai na feira comprar isso aqui como fruto. Ah, eu quero um fruto, tá? Da berinjela, da abobrinha, do pimentão. Você considera isso aqui como verdura, como legume? Então isso aqui são frutos, pessoal. Veja, a abóbora, a abobrinha, a berinjela, o pimentão, o tomate. Por que é fruto? Não é uma fruta? É que fruta é um termo popular, aquele doce que você come, mas não precisa ser doce, pessoal, precisa vir do ovário. Isso é fruto, tá? Então vejam, nós temos aqui alguns frutos como exemplos, já demos exemplos de raízes, caules, folhas, flores, agora os frutos, ovário amadurecido. Primeira coisa, eu quero te mostrar os frutos carnosos. Os frutos carnosos. Temos aqui o caso do limão, tá? O caso do limão. Temos aqui também um caqui, como sendo um fruto carnoso do tipo baga. Fruto carnoso baga é aquele que tem várias sementes. Pessoal, cada semente veio de um óvulo fecundado da flor, certo? Então, se um fruto tem várias sementes, as sementes resultaram de vários óvulos fecundados. Então, esse aqui é um fruto carnoso do tipo baga, certo? Agora um carnoso do tipo drupa. Drupa é quando tem o caroço. Pessoal, eu fui comprar um pêssego, na verdade não tinha. Mas ó, o pêssego, manga, o caso da azeitona. Azeitona, drupa. Drupa, duro, drupa. Então é quando tem o caroço, aquele endocarpo lignificado. Afinal, um fruto de um modo geral, ele é um pericarpo contendo epicarpo, mesocarpo e endocarpo envolvendo as sementes. Quando esse endocarpo é lignificado, a gente chama de caroço, tá? Então, pessoal, drupa é um fruto carnoso com uma semente só, o caroço, e baga, um carnoso com várias sementes. Mas temos também os frutos secos. Olha o fruto seco aqui, ó. Isso aqui ninguém chama de fruto, né? Na feira, mas você tem que chamar. Então, pessoas, que é um legume, olha aqui, ó, o legume do feijão, o legume da ervilha. Nesse caso, um fruto seco que ele se abre quando seco naturalmente para a liberação das sementes. Então, no caso, é um seco chamado de deiscente. Seco, ele não tem aquele pericarpo carnoso, certo? Mas ele se abre naturalmente para expulsar as sementes. Então, ele é um seco deiscente. No caso, o feijão, da ervilha, ou seja, as ervilhas de Mendel, né? Os legumes, das leguminosas, tá? Uma curiosidade importante sobre frutos, então vimos os carnosos e os secos. Olha o caso da banana, adoro, é energética a banana. Pessoal, a banana é um fruto sem sementes, tá? Muitas uvas não têm semente, melancia pode produzir sem semente. Por que a banana, no caso, não tem semente? Porque ó, aqueles pontinhos pretos da banana, na verdade aqui dentro, eles são óvulos não fecundados. O fruto, o que é fruto? Vem do ovário. Então, a parede do ovário amadureceu, formou fruto, mas ele amadureceu antes, pessoal, de fecundar os óvulos. Inclusive, tem na Serra do Mar lá aquelas bananinhas pequenininhas, que eles chamam de banana de macaco, que tem semente. Essa nem deu tempo de fecundar o óvulo. Então, frutos partenocárpicos, é muita ação daquele hormônio, aquele fito-hormônio, giberelina, auxina também. Mas o fruto parteno quer dizer virgem, carpo, fruto. Então, é um fruto sem fecundação, partenocárpico. E uma outra curiosidade sobre frutos, pessoal, o que é fruto? Fruto é o que vem do ovário. É o caso da maçã, é o caso da pera, tá certo? Que eu tenho aqui. O caso do abacaxi também e o caso do morango. Primeiro a maçã. A maçã é dita pseudofruto.
Por que pseudofruto? Pessoal, a parte comestível não vem do ovário. Agora que você sabe que é um fruto, o que é um fruto? Fruto é um órgão que vem do ovário. Mas isso aqui é que vem do ovário, ó. Essa parte vem do ovário. Esta região que você come não vem do ovário. Então é chamado pseudofruto. Como é uma flor com um ovário só, o pseudofruto é dito simples. Pseudofruto simples, tá? No caso da pera, no caso da maçã. Pseudofruto simples. Existem pseudofrutos compostos também. O pseudofruto composto é uma flor com diversos ovários. O morango, pessoal, o morango ele tem aqueles pontinhos aqui, ó. São frutos secos, são aquênios. Como é que é? Sim, se você cortar o morango aqui, você vai perceber que são vários frutículozinhos ali. São aquênios. Isso é um fruto pseudofruto, mas chamado de composto. Uma flor com diversos ovários. Pseudofruto é aquilo que você come, não vem do ovário. Esse é um pseudofruto composto. E o abacaxi, que é muito curioso, tá? Pessoal, o abacaxi é uma infrutescência. Ele veio de uma inflorescência. Sabe quando você corta o abacaxi, tem aquela rodelinha dura no meio? Aquilo é um ramo com várias flores. É um resultado de uma inflorescência. Então, cada florzinha, pessoal, formou um frutinho menor. Então, o abacaxi é um pseudofruto múltiplo, como é o figo, a amora, tá? Então, vimos vários pseudofrutos. Pseudofruto é aquilo que você come, não vem do ovário, vem de outras partes do fruto, como é a castanha também, tá? A castanha, pessoal, castanha do caju, castanha do caju. A castanha vem do ovário, é um fruto verdadeiro. Aquela parte comestível do caju é um pseudofruto, certo? Então, basicamente, isso sobre frutos. Uma outra curiosidade sobre fruto, pessoal, é o milho. O milho na verdade, o milho, a espiga do milho é uma inflorescência que formou uma infrutescência. Turma, o milho, cada grão de milho, não esqueça isso, cai em vestibular muito, hein? Cada grão de milho é um fruto seco. Cada grão de milho é um fruto seco. O milho inteiro é inflorescência tipo espiga. E o caso da uva é uma inflorescência também do tipo cacho. Ou seja, é um ramo com várias flores. Um ramo com várias flores. Então não se esqueça, pessoal, de variedades de fruto. Olha esses pepinos aqui. Pepino salada, pepino japonês, tá? Pepino caipira. Olha que interessante o caso do pepino na genética também, ó. Aquela herança intermediária. Então, pessoal, nós temos aqui um intermediário entre o comprido, o ovalado, né? Ovalado, comprido e o arredondado. Você pode estudar isso aqui também como sendo uma herança intermediária na genética. Aquela que é a dominância completa, certo? Mas como o assunto é botânica na genética, eu quero frisar que os frutos sempre vêm do ovário, não precisa ser chamado de fruta, tá? Porque você tem que saber que o fruto é um órgão especial que protege sementes ou semente e que ela vai germinar posteriormente. Processo sexual. Nem sempre tem semente, né? Fruto sem semente é fruto partenocárpico. Então vimos os frutos, beleza? Um abraço, até a próxima. Gostou da aula? Eu trouxe você à minha cozinha, fizemos a botânica na cozinha, falamos sobre vários órgãos vegetais, raiz, caule, folha, flor, fruto, a formação da semente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero ajudar vocês a entender melhor a botânica. E você também pode me ajudar. Dá um like nesse vídeo, se inscreva em meu canal, que a gente vai aprender muito mais sobre biologia, certo? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!